Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, idealizadora e host desse RH Cast. Bom, se você não me conhece ainda, é importante que você me acompanhe também nas redes sociais, porque diariamente eu posto vários conteúdos para quem quer entender um pouquinho mais sobre gestão de pessoas, especialmente profissionais de RH que querem entender e aperfeiçoar os seus processos da área de gente. Para começar comigo hoje, eu trouxe a Jenny Coutinho, da Se Candidate Mulher. Obrigada, meu amor, por estar aqui. Se apresenta pra gente, conta a tua história. Ai, gente, primeiro tô muito animada de estar aqui nesse papo hoje. Sou fã, conheci a Jéssica quando ela tava de mestre de cerimônia num evento pessoalmente, mas já segui em TikTok, em LinkedIn, Instagram, então tô animada. Que bom, que finalmente tá acontecendo. Bom, eu sou a Jennifer Coutinho, hoje eu estou, como CEO da Se Candidate Mulher. A Se Candidate Mulher, para quem não conhece, é uma startup de recursos humanos que trabalha conectando aí mulheres incríveis com empresas que queiram contratar essas mulheres ou promover essas mulheres dentro delas. Falar da Jennifer eu acho que é um pouco difícil, mas a Jennifer eu tenho definido como uma história errada que tem dado certo. Que massa. Inclusive no meu TikTok, agora eu tô tentando, fui influenciada pela Jéssica. TikTok, é sério. Mentira, foi porque eu não tinha, só tem 4 vídeos lá. Mas eu vi que você tava dando certo lá. Eu falei, gente, eu vou fazer. Se tá dando certo com a Jéssica, quem sabe eu me inspiro aqui, dar alguma coisa. Tudo certo. E aí comecei a fazer uma graça lá. E a minha bio no TikTok é pior ainda. É tipo um monte de história cagada que tá dando certo. Linguagem adaptada, linguagem adaptada. Cada público, tá entendendo. Mas eu falo isso porque eu não tenho uma história muito linear, né? Eu tenho uma história muito simples. Eu sou filha de uma mãe que me teve com 14 anos. Eu estudei numa escola periférica. Eu venho numa cidade do interior de Minas Gerais, de Viçosa. Então, tudo da minha história dava para lugares que não eram os que eu acesso hoje. Então, eu acho que essa é a definição da Jennifer que ninguém vai encontrar no LinkedIn. Mentira, eu ando falando meias verdades lá, né? Mas dificilmente uma pessoa viria no meu currículo ou numa coisa mais formal, sabe? Então, dessa forma que eu tenho me apresentado hoje. E como nasceu essa Candidate Mulher? Eu acredito muito que a gente tende a curar nos outros dores que são nossas. Então, por exemplo, eu tenho certeza hoje que essa candidata surgiu para falar para a Jennifer que ela podia se candidatar mais às vagas de emprego sem ela ter todos os pré-requisitos. Na época eu não tinha essa dimensão, mas hoje eu consigo claramente visualizar isso. Em 2018 eu participei de um workshop de liderança feminina e nele falava que a maioria das mulheres só se candidata numa vaga de emprego quando tem 100% dos pré-requisitos, enquanto os homens fazem isso com 60% dos pré-requisitos. Na época eu, beleza, super me identifiquei como mulher, porque eu fazia isso, e na época eu era gerente de gente e gestão. Então, quando eu abri uma vaga, mesmo para os homens, eles candidatavam, para mulheres, desculpa, eles se candidatavam. Eu falei, que ousados. Então fez muito sentido. Eu ia falar disso, acho que ousadia é a melhor palavra para tentar definir um pouco por que isso eventualmente acontece, né? 100%. Então, identifiquei esse dado e, cara, fez muito sentido para mim. Eu sou uma pessoa muito drivada a dado, mas na loucura... Sempre foi? Sempre fui. A vida toda. Mas naquela loucura ali do dia a dia, eu falei, legal, esse dado faz sentido comigo e deixei passar. Passado 2 anos, eu pedi demissão do meu trabalho, fui atrás do requisito que me faltava, mesmo sabendo disso, fui morar nos Estados Unidos. E lá veio outro dado muito importante para mim, que 8,5 milhões de mulheres estavam desempregadas no Brasil em 2020 devido à pandemia. E pior, isso era um número acumulado. Então, o número de demissão em 2020, isso, gente, qualquer pessoa pode consultar, é dado do Ministério do Trabalho. Era 480 mil pessoas foram desligadas em 2020, e das 480 mil, 462 mil eram mulheres. E eu falei, gente, beleza, tudo bem a maioria ser mulher, mas não é possível que 96% é mulher e alguém não acha que tem alguma coisa esquisita com isso. Não é possível. Então, quando eu vi esse segundo dado, e eu lembrei lá daquele primeiro dado de 2018, e eu tava lá fora, indo atrás do pré-requisito que me faltava, aí que eu acho que me veio um grande estalo. E aí eu falei, não, alguém tem que fazer alguma coisa, e eu vou então começar a incentivar as mulheres a se candidatarem mais nas vagas, mesmo não tendo todos os pré-requisitos, tendo uns 70%. E já que eu era head de gente de gestão, eu sei um hack de processo seletivo. Eu sei como ir bem num processo seletivo. Eu vou ensinar esse caminho para as mulheres. Então foi dessa forma que esse candidato surge. Num primeiro momento,
única e exclusivamente como uma vontade de dividir o meu conhecimento. Eu nem imaginava que isso ia virar um negócio, Gê, mas foi desse jeito. Legal, tem quanto tempo? 3 anos esse ano, gente. Legal, muito bom, muito bom. E quem quiser saber mais, o site é? www.secandidatemulher.com.br. Porque aí você vê o deslanchamento, vê os produtos e todos. E já vê as histórias de sucesso. O que faz pra empresa, o que faz pra mulher, tem tudo lá. Muito bom. A gente vai falar aqui hoje sobre tecnologia, entendendo se ela é uma vilã ou se ela é uma heroína quando a gente fala desse assunto dentro dos negócios e também dentro do RH. E aí, para a gente começar, eu quero ler rapidinho alguns dados para contextualizar, para quem não souber, acho que já fica aí de conhecimento dado, e também para a gente começar aqui o nosso contexto, a nossa conversa. 54% das vagas de trabalho estão em riscos no país e poderão ser fechadas até 2026, se houver uma substituição completa de trabalhadores humanos por tecnologia existente. Segundo uma outra pesquisa, cerca de 14% dos empregos em todo o mundo correm o risco de serem automatizados. No Brasil, esse dado ele pula para 16%. Existe um outro dado também que diz que a automação substituirá entre 400 e 800 milhões de empregos até 2030. Isso exige aí mais ou menos que 375 milhões de pessoas mudem completamente de emprego. Por outro lado, a gente sabe que a tecnologia, ela agiliza, ela traz produtividade, ela traz otimização e uma série de outras coisas, acesso, né, para muita gente. Então, a gente tem aí, por um lado, a tecnologia ajudando, escalando e contribuindo. Por outro lado, também, a gente tem pontos de alerta. E na sua visão, a tecnologia, ela é uma vilã, né, ou ela é realmente uma heroína em grande parte das vezes? Antes de eu responder, tem na arte da guerra, tem uma regra muito clara, que é não mate o mensageiro. O mensageiro ele tem uma função muito importante na guerra, que é justamente de levar mensagens para povos que estão ali guerreando. E ninguém pode matar ele, nem de um lado nem do outro, porque ele faz esse processo de uma mensagem. Então, de cara, tem que falar, não mate só o mensageiro. Eu sempre falo isso o tempo todo. Eu não acho que a gente pode definir as coisas como muito maravilhosas ou muito ruins, mas eu acho que a maneira como a gente faz uso de uma tecnologia pode tornar ela uma vilã ou pode tornar dela uma heroína. E eu posso falar isso com qualquer outra coisa. Vamos pensar num carro para a gente fazer uma analogia mais simples possível. Qualquer pessoa pode ter um carro desde que ela tire uma carteira, ou tire uma carta ou qualquer coisa do tipo. Se você fizer mau uso de um carro, ele se torna uma arma para você. E se você fizer um bom uso de um carro, ele se torna a melhor coisa da sua vida, um equipamento de trabalho e etc. Um equipamento, inclusive, de salvação, se você pensar numa ambulância e tudo mais. Então, acho que não dá pra gente culpar ou, inclusive, dar louros para a tecnologia única e exclusivamente por ela. Mas eu acho que um bom uso dela pode fazer dela uma heroína e um mau uso dela pode fazer dela uma vilã, sim. Outro dia me perguntaram quantos anos eu acho que a tecnologia vai causar uma disrupção geral na vida das pessoas. Como se isso já não tivesse acontecido, né? Mas a pessoa, ela me perguntou, em seguida ela disse assim, uns 10 anos? De jeito nenhum. Eu acho que não chega em tudo isso, porque uma vez a tecnologia estando à disposição das pessoas, ela é muito bem aproveitada por grande parte das pessoas muito rápido, né? Tá aí o chat GPT, que é um grande exemplo. Outro dia eu vi uma notícia, não sei se você viu, falando sobre as rádios, né? Que criou-se uma rádio, né? Uma estação onde usa 2 inteligências artificiais, uma para poder fazer a leitura de notícia e a outra para poder fazer a leitura e reprodução da música. Então, aquela parte chata, comercial do rádio já não existe mais, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela está avançando de uma forma que a gente não tem mais opção, né, de fazer com que ela faça parte da nossa vida. Só que a velocidade com que a gente está dando conta de fazer isso, ela não é proporcional, né? O RH, inclusive, é uma persona que às vezes demora um pouquinho para pegar no tranco em relação à tecnologia. Você acha também? Com certeza. E eu digo mais. A gente hoje tem mais acesso à informação, claramente, dos últimos anos para cá. Essa geração de agora, então, meu Deus do céu. Eu tenho uma grande amiga, Amanda Graciano, super Conheço ela. Incrível, maravilhosa. Ela fez um vídeo, um artigo esses dias, e ela fala exatamente disso. Gente, isso que vocês estão vendo de ChatGPT e tudo mais, nem é uma tecnologia nova.
é que a gente está tendo informação disso agora, mas já tem muitas outras tecnologias que vocês têm acesso que já fazem uso disso. Só que agora ela tá na mão do usuário final, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Exato. Verdade. Então, acho que é isso. Falando de RH em si, eu acho que é um pouco duro falar isso, principalmente para um público que ouve você o tempo todo, diariamente. Mas eu acho que dentre todos os repertórios de departamento de uma empresa, e eu sou especialista em administração e gestão de negócios, tá sendo um dos últimos, sabe? A ter um olhar mais estratégico. E eu nem acho que é culpa do RH, não. É culpa de liderança. Nem culpa também, mas eu acho que é responsabilidade de liderança, responsabilidade de quem tá em cima e quem nunca olhou isso como prioridade. Então foi meio que deixando por último, sabe? E aí, como foi ficando por último, agora que a gente tá tendo esse estalo pro RH ser mais inovador, mais efetivo, usar a ferramenta no RH também para que ele olhe para o que tem que olhar e deixar a ferramenta, né, fazer o acompanhamento disso. A gente estava fazendo uma discussão esses dias aqui e a gente falou, vamos fazer um evento e vamos chamar de RH do futuro? E aí a gente brincando, assim, a gente falou, gente, a gente tem que chamar de RH do agora, porque assim, ainda tá faltando muita coisa para chegar no agora para ser o RH do futuro. Então, acho que estamos começando a utilizar tecnologias, ainda não sabemos usar todas num bom uso, e aí talvez ela vire vilã mesmo pra gente ainda. No processo seletivo, por exemplo, é um bom exemplo, né? Sobre isso, mas ainda prefiro ver com bons olhos, que se a gente souber direitinho, vai dar muito certo. Eu adicionaria um ponto aí, você falou, acho que tem a ver com a empresa, né, dar acesso, condições, estrutura financeira, né, e apoiar o RH na busca por tecnologia, eu acho que é um grande ponto. A liderança também, né, a própria liderança do RH, né, estar apta para poder conseguir trazer essas tecnologias, mas eu gosto de adicionar também a nossa história como RH, né, você conhece um pouco a minha história, eu fui RH por muitos anos, e a maneira como a gente operou o nosso trabalho nas últimas, 3 décadas, não desenvolveu no profissional de RH a capacidade de aderir, de entender e de fazer o melhor uso da tecnologia, né? Diferente, por exemplo, eu vou fazer uma comparação extremista, assim, que é com a geração de TikTokers, né? Então, provavelmente você tem na sua casa um sobrinho, filho, filha, neto, enfim, você sabe o quanto essas crianças elas já nascem altamente digitais, porque conseguem fazer coisas no celular, às vezes, que a gente não consegue, né? Então, é uma comparação completamente, né, do extremo, mas a gente não foi condicionado a conseguir ter acesso à tecnologia da maneira como outros profissionais, talvez como o produto, a própria tecnologia ou marketing tiver acesso. Então, na hora que a gente se depara com essas oportunidades todas, a gente tem dificuldade de compreender aonde ela se encaixa e como a gente pode usar ela também. Acho que faz sentido? E aí eu acho que tem duas questões. Ou a gente usa de menos tudo o que a ferramenta pode oferecer pra gente, ou a gente usa demais. Tanto é que eu sei que a gente pode entrar nesse ponto aqui, nessa discussão, do quanto hoje, por exemplo, má visibilidade na experiência do candidato é um problema, e às vezes a gente sabe que às vezes é excesso de proatividade de RH mesmo, de querer usar tudo que a ferramenta está oferecendo para ele ali depois. Muito bom. E como que você acha que a tecnologia, ou ela é vilã ou ela é heroína, quando a gente fala sobre diversidade e sobre inclusão, assim, como ela pode nos ajudar ou como ela tem atrapalhado quando o assunto é diversidade e inclusão? Nossa, essa é muito difícil. Não, claro que eu tenho uma opinião muito formada disso. Eu acho que eu vou começar da parte boa, vai. Eu acho que ela pode nos ajudar no momento que a tecnologia nos dá acesso a lugares, primeiro falando em geolocalização, antes inalcançáveis sem ela, sabe? Muito bom. Agora, recentemente, a gente fez uma turma de um processo seletivo, especificamente de uma empresa em São Paulo e que estava muito atrelada à diversidade e inclusão e queria contratar na região da Amazônia. E, honestamente, se não fosse a tecnologia, isso não ia acontecer. Porque ela não ia lá na Amazônia fazer um processo seletivo e fazer todas as coisas acontecerem. Então, eu acho que quando uma empresa tem os seus objetivos muito claros, tem disposição para isso, ela encurta caminhos e chega em lugares que não chegaríamos, honestamente. Então, acho que esse é um case que está muito forte para mim recentemente. Porque a gente pode falar assim,
eu quero muito trazer diversidade. E diversidade não é só étnica, não é só de gênero, não. Existe uma diversidade geográfica também, né? Inclusive, você acabou de dar... absurda também. Então, pense numa região ribeirinha, sabe? Que às vezes a pessoa, inclusive, só tem acesso no celular. Às vezes eu preciso de muita tecnologia para fazer um processo seletivo que é 100% no celular, de A a Z, e que vai ser possível essa pessoa trabalhar depois, porque eu vou dar condições para que ela venha para cá ou para que ela vá para alguma regional que ela vai participar. Então, acho que, olhando desse lado, chegar em lugares que eu não chegava, chegar em pessoas que eu não chegava, facilitar em questões de ferramentas, sabe? Processos seletivos mais simplificados, que a gente consegue fazer tudo via uma única unidade de processo seletivo, seja um aplicativo, um software, um sistema, enfim, independente. Eu acho que isso ela ajuda. Ela vira heroína, assim, e eu já vi isso na pele. Eu acho que ela atrapalha em 2 sentidos. A tecnologia para RH, ela foi criada para o RH, óbvio. Só que a gente olhou sempre a persona do cliente empresa. E até ontem, a experiência do candidato não era muito relevante, honestamente. E não era mesmo. A empresa que ela era para persona B2B, ela tinha que atender a empresa. E, honestamente, a gente não tinha canais de comunicação onde que era muito relevante o processo ser extremamente ter uma boa experiência para o candidato. Então, hoje, no advento das redes sociais da comunicação, a experiência do candidato é muito importante. Então, se a gente faz uso da tecnologia de uma forma que eu não me preocupo com a experiência do candidato, isso pode acabar sendo vilão no meu processo seletivo. De novo, eu não estou falando que a tecnologia é o vilão, mas o mau uso dela pode ser um baita ruído na minha marca empregadora, para que outros candidatos se candidatem na minha vaga. E aí isso vira uma bola de neve, que aí menos gente se candidata, mais tempo para fechar uma vaga, mais custo para fechar uma vaga e vice-versa. O que a gente pode trazer de insight para quem está nos ouvindo de forma prática? O que a gente pode fazer para que a tecnologia, especificamente no caso de processo seletivo, ela seja realmente uma ferramenta que vai contribuir para os 2 lados, assim, tanto para o RH quanto para o candidato? Vou começar dando a minha sugestão, tá? Eu acho que o primeiro ponto, assim, eu acho que algo que a gente pode aprender com a área de tecnologia, não com a tecnologia, com a área de produto, né? É realmente a gente passar um dia no lugar do cliente. Então, estruturou um processo seletivo, parametrizou uma vaga dentro do seu sistema, seja ele qual for que você escolheu, vai lá, se candidata à vaga, passa pelo processo, preenche todos os campos, sobe todas as informações, aí vai lá, clica no enviar, depois você pega para entender como que a automação está funcionando ali de etapa para etapa, ou seja, vive a vida do candidato se candidatando na tua vaga para entender se você gostou ou não da experiência. Eu acho que aí já é um bom ponto de partida, né? É uma excelente ideia, assim, eu acho que é uma excelente ideia. Porque eu acho que independente de qualquer coisa, principalmente a gente que é da área de RH, a gente tem que lembrar que tem uma outra pessoa do outro lado. E a gente tem que lembrar que ela pode ser detratora da nossa empresa, a gente tem que lembrar que ela pode não passar o nosso processo e ser uma baita promotora da nossa empresa também. Eu tenho pessoas que não passaram em processos que a gente trabalhou e até hoje continuam se candidatando e vem a vaga e vai porque foi uma experiência incrível participar ali, sabe? E eu volto também num passinho atrás. Um time vamos pensar num time de tecnologia, então, que produz esse tipo de tecnologia. Se ele é igual, se ele é 100% uniforme, consequentemente, ele vai produzir uma tecnologia cheia de vieses. Ele vai produzir uma tecnologia que, infelizmente, vai ter algoritmos tendenciosos e tudo mais. Então, esse olhar começa lá atrás. Você fala para escolher a ferramenta que eu vou usar para recrutar? Eu tô indo pro passo antes. E que isso até é uma boa ideia, inclusive, viu? Assim, você tentar investigar o fornecedor, a ferramenta que está contratando, como é o time que desenvolveu, como é a diversidade, como é esse processo dentro dessa empresa, porque aí você vai entender se todas as pessoas foram representadas na hora de se aplicar. Exatamente, você não precisa ir tão a fundo de ir no time de tecnologia. Hoje, no Brasil, você consegue ver muito bem, por exemplo, como as HR Techs brasileiras se posicionam. Então, você consegue ver ali minimamente numa pesquisa, gente, numa boa vontade, numa pesquisa de Google, de LinkedIn, você consegue ver como as HR Techs se posicionam no Brasil. Você consegue ver como as HR Techs se posicionam fora do Brasil ainda mais, porque elas são mais públicas, assim. Então, minimamente, se eu sei como o time dessa ferramenta que eu vou consumir se comporta,
eu vou entender o quão enviesada ela pode ser, o quão menos enviesada ela pode ser. E eu falo isso porque a gente, nas candidatas, a gente quase fechou uma parceria com uma HR Tech aqui no Brasil. Nem é dessas grandonas, famosonas, não, pequenininha e tudo mais, mas regional. E aí, quando a gente foi conhecer o time era 100% uniforme. Um perfil só. E quando eu fui avaliar a ferramenta, e aí eles me venderam a ferramenta, tipo, não, vamos fechar uma parceria porque a nossa ferramenta não tem viés. Nossa ferramenta é super diversa. E quando a pessoa entra, tarará, deixa eu ver essa ferramenta. Então eu já tava com esse sentimento, esse pé atrás com essa ferramenta, e eles super defendendo isso, mas beleza. Aí quando eu fui usar, gente, não tinha nada de diverso na ferramenta, sabe? E era super enviesada, era idade na cara, era foto na cara, era informações de viés muito evidentes que, sem querer, a pessoa acaba eliminando perfis por causa disso, né? E hoje nesse candidato a gente, inclusive, ensina a tirar todo esse tipo de informação. Então, enfim, antes de qualquer coisa, consulta o time da ferramenta que você está contratando. E uma vez a ferramenta contratada, você também não precisa ser a pessoa que quer usar todas as coisas que tem na ferramenta, não. Acho que a sua dica já matou a pau a segunda parte. Então, acho que a gente só se complementou nas duas coisas. Muito bom. Bom, para a gente caminhar aqui para o final, eu tenho outras duas perguntas para te fazer. E a primeira delas é sobre uma notícia recente, né, que saiu ali no site e nas redes sociais do Layoff Brasil, dizendo que 69% das pessoas que estão cadastradas e que foram impactadas pelo layoff são mulheres. Qual a tua visão sobre isso? Não é a primeira vez que a gente tem uma crise. Inclusive, você começou falando disso, né? Eu ia até associar a se candidata, ela começou de uma história, de uma pesquisa que fala sobre isso, né? Exatamente. Não é a primeira vez que a gente tem uma crise econômica mundial. Essa crise das startups, ela é mundial, não está acontecendo só no Brasil. E que as mulheres são as primeiras a serem afetadas. Não é a primeira vez e, honestamente, não vai ser a última. Só que o que acontece no mercado de trabalho? A gente tem um status quo, um status comum, que as pessoas acham que a prioridade do homem é o trabalho e a mulher tem outras prioridades. Ninguém vira pra você e fala assim, ô Gé, se você precisar trabalhar na quinta-feira à noite, tá tudo bem? Você fala, tá bom. Se você precisar viajar ali no final de semana, tá de boas? Ninguém te pergunta. Ele já pressupõe que se você é uma mulher, a sua tendência é falar não a esse tipo de coisa. E o homem vai topar. Então, numa preferência, num desligamento, se eu tenho um homem e uma mulher com as mesmas competências, com os mesmos resultados, por todos esses viés, esse status quo de sociedade que eu tô te falando, inconscientemente essa decisão é escolher pelo homem. Ninguém pergunta. Então, é uma decisão tendenciada e é uma decisão mais fácil de ser tomada. Você acha que ela é consciente assim? Eu prefiro acreditar que ela é inconsciente. Sim. Prefiro acreditar que ela é inconsciente. A gente tem 19, todo mundo tem 19 vieses reconhecidos. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então, eu prefiro partir do pressuposto que a pessoa está inconscientemente tomando esse tipo de decisão. Lógico que depois eu descubro que às vezes não é. Mas eu prefiro pensar assim. Acho que eu vivo melhor. E você acha que, na verdade, você entende que, eventualmente, esses desligamentos, né, que tem mais relação com pessoas que foram cadastradas e mulheres impactadas pelo layoff, tem também essa relação com o cargo que essa pessoa ocupa? Porque, eventualmente, se a gente tivesse mais mulheres ocupando cargos de liderança, a gente não teria tantas mulheres sendo demitidas porque elas estão em cargos menos estratégicos. Você acha que isso tem alguma relação? 100%. Porque como ela é uma decisão enviesada, um dos vieses que as pessoas mais têm é um viés que é de aproximação. Então, por exemplo, eu tenho 100% de tendência de contratar mais mulheres. E às vezes, inclusive, eu preciso me policiar para eu contratar outras pessoas. Assim como homens brancos, héteros, mais 40, têm a tendência de contratar as pessoas que se parecem com eles. Então, a recíproca é verdadeira. Então, eu tenho tendência de demitir pessoas que são diferentes de mim. Porque os parecidos comigo eu quero próximo. Então, vamos pensar que se a gente tivesse uma liderança diversa, as demissões seriam tanto quanto mais diversas. Então, acho que essa conversa de viés ela é muito importante. Para qualquer coisa que a gente for falar de diversidade e inclusão, de demissão, de equidade de gênero, alguma coisa desse tipo. E vale um ponto para a gente fechar aqui, sempre que eu trago qualquer pauta relacionada à diversidade e inclusão,
Eu gosto sempre de dizer, que eu acho que tem a ver com isso que você falou sobre viés, de que diversidade e inclusão dentro das empresas, ela precisa ser antes uma pauta de CPF, antes de ser uma pauta de CNPJ. Porque se nós não trabalharmos, né, os nossos viés, a, a nossa percepção e realmente se importar com isso, quando a gente levar isso para dentro da empresa, a gente não vai ter a verdadeira intenção de fazer com que aquela empresa ela seja mais diversa e que ela tenha mais inclusão, né? Acho que isso é um ponto importante, tem a ver com os viés. Então, como que eu trabalho os meus vieses antes de realmente falar sobre isso aqui? 100%. Só fazer um adendo disso, porque acho que você pegou uma fala muito importante. Uma vez, numa das palestras que eu dei, uma pessoa virou pra mim e falou assim: eu não tenho abertura pra fazer isso dentro da empresa que eu tô. Não tenho mesmo, 100%. Como é que eu começo? Eu falei, às vezes a gente acha que pra mudar o mundo tem que ganhar um prêmio Nobel, né? Eu falei, cara, começa dentro de casa. Como é que você trata a sua esposa? Como é que você tá educando as suas filhas? Deu certo dentro de casa? Como é que você é com seus amigos? Seus amigos são todos homens? Eu falei isso num evento que você tava mediando. Eu acho que a pergunta vem de lá, A né? pessoa fala, eu falei, como é que você trata as mulheres ao seu redor? Você tem amiga mulher? Ou não? As suas amigas mulheres são só amigas de festa ou que você vê assim? Você confidencia com mulher, de fato? Dentro da empresa, beleza, você não pode fazer nada enquanto regra e tudo mais, mas quando você vai contratar, você contrata mais mulheres? Você promove as mulheres? Não tô falando só de promover de promoção, não, mas você enfatiza uma coisa que as mulheres fazem? Então começa de casa. Muito bom. A gente falou aqui um pouco sobre tecnologia, né? Falamos sobre diversidade e inclusão. Falamos um pouco sobre vieses e como que a gente pode tratar isso com a tecnologia para que ela não se torne uma vilã nos processos seletivos. E eu acho que para a gente fechar, eu queria associar um pouco da diversidade e inclusão, que é um tema que trouxemos aqui por último, e também educação e recrutamento, né? Education Recruiting, que é uma técnica, uma metodologia que a gente pode trazer para dentro do nosso universo de atração e seleção. Como você acha que essa metodologia, essa ferramenta tem ajudado os RHs no processo seletivo? Essa é uma pauta que eu sou extremamente defensora, mas muito mesmo. Por quê? O primeiro ponto, eu acho que a gente tem que entender que uma ação afirmativa, ela acontece... O que é uma ação afirmativa? Vamos voltar, então. Acho que a gente tem que... Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto que a gente não tem que ficar bravo se a gente vê uma ação afirmativa. Uma ação afirmativa é quando a gente faz alguma coisa intencional para cobrir algum buraco ou algum gap que foi deixado por alguma parcela da sociedade que em algum momento foi prejudicada. Exemplo, um programa para contratação de mulheres pretas. Exatamente. Esse é um bom exemplo. Porque entende-se que em algum momento essas mulheres foram prejudicadas. Por quem? Pode ser por vários agentes da sociedade. Não é por você necessariamente. Não, Fica necessariamente. tranquilo. E, vou deixar um recado. Não fica bravo se ver uma ação afirmativa, não. Porque se você não usufrui dela, é porque você não precisa dela. Então, acho que isso é um bom recado. E aí, por que eu falei de ação afirmativa antes? Quando a gente tem uma ação de educação no processo seletivo, é porque algum RH ou alguma empresa entendeu que faz sentido educar, ou porque está faltando algum tipo de profissão no mercado e tem um gap. Então, por exemplo, a gente tem falta de profissionais de tecnologia. Então, ou a gente forma novos profissionais de tecnologia, ou a gente vai ficar reclamando que está faltando. Então, já que está faltando profissional de tecnologia, por que não formar novos profissionais e formar profissionais que normalmente não teriam acesso a esse tipo de formação? Muito bom. Então, o Education Recruiting, ele vem como um aliado para a empresa, para uma mão de obra que está faltando no mercado e demora para ser formada. E aí ela resolve o problema dela sem esperar de educação, de sistema público ou privado. E ela vira aliado no sentido de diversidade e inclusão quando eu decido oferecer esse tipo de coisa a gente que não teria acesso a esse tipo de coisa. Então, eu sou muito defensora. E aí você, inclusive, dá uma contribuição para a sociedade, né? Então, eu gosto muito também de trabalhar toda a parte de educação durante o recrutamento, porque, querendo ou não, você está multiplicando talentos ou está dando mais um centavo de contribuição para o desenvolvimento dos talentos, né? Então, se a gente tem um problema enorme de mão de obra hoje, né, de qualificação de mão de obra, você está deixando ali, de alguma maneira, com o e-book, com o vídeo, com acesso a uma ferramenta, com o feedback, né, que seja mais robusto.
você está ajudando na qualificação, ainda que você não vá colher desses frutos. Mas está tudo bem, né? Eu acho que grande parte das pessoas, elas acabam não fazendo esse tipo de coisa porque elas esperam que eu vou fazer coisas que vão retornar para mim no curto, no médio, no longo prazo, né? Isso não vai retornar. E é isso que você tem que entender, que outras pessoas é que vão colher desse fruto, né? Jenny, muito obrigada pela sua participação. Deixa sua mensagem final pra gente. Eu acho que, como eu falei ali no meio, sabe, Jé? Tanto, agora que eu vou falar de uma forma mais geral, tanto o RH ou a pessoa que tem autonomia para fazer contratações dentro da empresa, porque às vezes não é o RH. Se ela está engajada e quer utilizar mais tecnologia para os seus processos, seja a diversidade e inclusão ou não, apesar de eu achar que se ela não quiser usar para diversidade e inclusão, ela pode ficar um pouquinho para trás no mercado, não esquecer que a gente está falando de uma ferramenta e que não existe um uso de ferramenta que vai salvar ninguém. Se ela não souber fazer um bom uso disso, volta lá nesse podcast, lá na analogia do carro, porque não teria uma analogia mais simples para a gente poder ter explicado aqui. Faça um bom uso da ferramenta que você tem. Porque no final, se essa ferramenta não te der um resultado, a culpa não é da ferramenta. Ou pode até ser. Você não acha, não? Que em alguns casos pode ser até que seja, só que você precisa ter discernimento suficiente para entender se você fez a sua parte e a ferramenta fez a dela? Mas eu acho que você escolheu também usar essa ferramenta. Na hora de escolher, você precisa olhar isso. Exatamente. Verdade, muito bom. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, te encontra como? Eu acho mais fácil me achar nas Candidatas Mulher. E no TikTok? Porque o meu nome é o código Morse. Então, assim, gente, lá é Candidate Mulher. @Candidate Mulher. Você sempre vai ver eu por ali nos stories, no LinkedIn. Mas brincadeira, né, gente? Aqui na descrição, né, do RHCast vai ter meu nome direitinho. Então, Jennifer Coutinho no LinkedIn e Jenny Coutinho no Instagram. Muito bom, muito obrigada. Antes de eu te agradecer oficialmente, quero fazer alguns convites importantes para você. O primeiro deles para que você se inscreva no nosso canal, para você receber uma notificação toda vez que a gente postar um novo vídeo, novo episódio do RHCast. Também para me seguir nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, nos streamings de áudio. Não faço dancinha ainda, mas pode ser que eu faça. Pode ser. Você faz? De vez em quando. A dancinha eu não vi ainda. Vamos colocar na descrição aqui o link da dancinha da Jenny. Mas também pode ficar à vontade para poder me seguir em todas as redes sociais. Eu compartilho diariamente vários conteúdos. E quero aproveitar para convidar também para o People Summit, né? Que a gente está fazendo um evento que a gente está trazendo realmente para marcar o mercado de RH em 2 grandes viés. Então, a experiência de quem quer gerar negócios e a experiência de quem quer consumir conteúdo de alta qualidade. Então, para você, né, que está aqui buscando conhecimento, eu tenho certeza que o People Summit é um lugar onde gratuitamente online você vai conseguir se desenvolver muito. A gente tem trilhas para quem está começando em RH, para quem é especialista, para quem é liderança de RH e quem quer empreender em RH. É uma das trilhas que eu mais tenho sido apaixonada, porque eu entendo que a gente, como RH, a gente tem uma limitação gigante para conseguir empreender e saber por onde começar. Então, lá a gente ensina bastante coisa. Então, para você se inscrever, a gente está deixando um QR Code aqui e vai direto para a página online, é gratuito, para você participar com a gente desse evento que acontece nos dias 18, 19 e 20 de abril. Meu amor, novamente, muito obrigada pela sua presença. E, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui no meu canal, no RHCast. Eu tô aqui para te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis para você maratonar por aqui. Inclusive, tô deixando aqui do lado 2 conteúdos de sugestão para você que quer se tornar um RH de alto impacto. O primeiro recado é sobre o People Summit, uma sugestão para que você participe desse evento que fala tudo sobre o futuro digital do RH. Ele acontece nos dias 18 e 19 de abril, é online e gratuito e a gente está deixando também para você aqui na tela um QR Code e o link na descrição para que você possa participar. E a outra sugestão é para você que está buscando ferramentas para te ajudar no RH, para que você consiga escalar os seus processos e resolver vários desafios de gestão de pessoas através de tecnologia. Então, eu quero te convidar para que você conheça os apoiadores desse RHCast. Sem eles, nada disso aqui aconteceria, esse conteúdo não chegaria gratuitamente até você. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição, as marcas estão aparecendo aqui na tela para você agora. E no mais, bons estudos!